Se uma pessoa tem uma máquina na frente dela, uma máquina que ela usa, e ela percebe algo de estranho. Ela usa aquela máquina por alguns anos. E dentro de todos esses anos, ela nunca percebeu esse barulho que a máquina está fazendo. Em desespero, fica pensando em como resolver aquele barulho. Só que ela só tem 2 anos que ela olha para aquela máquina. E ele se lembra que alguém fez aquela máquina. E ele resolve perguntar para quem fez. Ele recebe uma resposta, dizendo que provavelmente um parafuso está frouxo, vazando ar de dentro e criando esse barulho que está incomodando ele. Ele pede para ele apertar esse parafuso. E o barulho termina. Sempre quando viemos aqui, buscamos trazer o que é feita essa máquina. Como a forma que a gente aqui que está do outro lado compreende ou já compreendeu ou está compreendendo de como essa máquina funciona. E trazemos aqui as informações. Esses estudos, eles foram pedidos para que, ao botar em prática o movimento das coisas, gerassem situações onde que fosse necessário perguntar para aquele que olha a máquina de um ponto de vista diferente, e trazer uma nova perspectiva daquele problema. Mas se não se aplica, o movimento não acontece. E o movimento não acontecendo para uma nova possibilidade de experienciar aquela máquina, essa possibilidade de compreensão dos problemas que vão surgindo acabam ficando limitadas ou às vezes nem existe. Porque o problema surge e o ouvido não está pronto para ouvir aquele barulho. E nem percebe.
Então, por isso, a importância de botar em prática tudo que se estuda. Então, precisamos entender que o ser que vive nessa dimensão, ele é um ser que ele é influenciado por muitos sistemas. Alguns sistemas naturais, outros sistemas não naturais, impostos. Alguns sistemas naturais são inconscientes, outros sistemas naturais são conscientes. Além disso, o ego ele cria um próprio sistema dele. E muitas vezes um sistema que anda paralelo à realidade, pois cria uma realidade distinta, criando mais um sistema. Todos esses sistemas, eles possuem características específicas. Então, quando dizemos do sistema financeiro, ele possui regras próprias, objetivos próprios, feitos por seres que têm intenção e de maneira não natural. Quando pensamos nos ciclos da natureza, o ciclo é gerado por um sistema. Esse sistema ele trabalha para que os ciclos sejam possíveis. Esse sistema é natural. E ele foi constituído no momento da criação do universo. Não importa se o sistema demore bilhões de anos para aparecer dentro de um planeta. Ele seguirá a fórmula de desenvolvimento dos ciclos de acordo com que o universo foi criado. Então, um ciclo natural. O ciclo do ser humano, aquele que ele cria pelo ego, ele também é um ciclo que não é natural e que é imposto ao sistema maior onde ele vive. Pode-se dizer que o sistema do ego ele se sobrepõe até ao próprio sistema do ser. Então, o que precisamos entender é que o ser consciente e vivente aqui na densidade, ele está submetido a diversos sistemas. Esses sistemas são como essas máquinas que comentei no exemplo inicial. Começa a fazer barulho porque fomos treinados ou estamos conscientes ou estamos percebendo barulhos e quando se muda um, se percebe. A nossa consciência já começa a notar que então algo de diferente está acontecendo. Quanto mais consciente o ser se torna,
mais ele se habilita para entender que algo não está saindo como previsto, e o previsto não é porque ele sabe o que é que ele tem que fazer ou que ele precisa observar, mas é porque ele está vivendo, movimentando a consciência dele em tudo, que ele percebe cada vez mais de maneira fina, precisa, as diferenças que estão acontecendo. Quanto mais ele se movimenta dentro de um sistema consciente, mais detalhado é essa percepção, mais fina é essa percepção. Você está usando então essa palavra previsto como se fosse assim o comum, o que seria o regular, assim, esperado. Sim, porque ele já previu aquele ciclo, aquele funcionamento. Então ele prevê que aquilo vai funcionar daquele jeito. A expectativa da continuidade, assim, da manutenção daquele Sim. padrão. Aí ele vê que não está sendo mais mantido, digamos assim, aquilo como estava. Sim. Isso que você está chamando de previsto. Né? O previsto ele ainda não viu que mudou. O prever, ele está vendo antes uma coisa que ainda não aconteceu. Uhum. Então é como se funcionasse um sistema de checagem. Ele prevê e guarda. Aí ele analisa o movimento que fez e compara com a previsão e diz se está tudo bem. Uhum. Se mudou alguma coisa, aquilo chama atenção. Uhum. Entende isso? Uhum. Então, esses sistemas todos, eles utilizam um único local para armazenar todas as possibilidades e informações. Existe um campo, onde esse campo se estuda, aqui, que é um campo onde pode se chamar de campo acástico, registro acástico, campo informacional, campo morfogenético, campo mórfico. Esse campo ele armazena e ele armazena todos os dados. O sistema consciente do ego é apenas uma forma de ler os dados e armazenar os dados específicos daquela experiência que o ego está tendo. Armazena dados que não correspondem necessariamente à realidade. Que Mas é eles são percepção guardados. dele. Sim, que ele guarda a percepção dele ali como aquela experiência. Ele não consegue nem compreender o que é do outro. Uhum. Porque ao mesmo tempo que estamos aqui, existem todos os sistemas funcionando. Não vou nem numerar para não... Todos os sistemas funcionando. Todos os sistemas gerando dados. Os dados são experiências vividas. E são armazenadas. Esse aqui tem um exemplo de um livro. Ele diz o seguinte de uma forma bem simples. Vocês estão prestando atenção no que digo. Mas, se vocês estão sentados, vocês não estão sentindo o toque da sua perna na roupa que está sendo usada. Mas agora que eu falei, a sua atenção foi para a roupa. E você começa então a perceber. O dado ele já estava ali sendo armazenado. Uhum. Simplesmente o seu sistema egóico ele focou naquilo. Uhum. Ele gera uma experiência dizendo isto aqui é confortável, traduz essa experiência. Uhum.
Todas essas informações, elas já estavam sendo armazenadas. Só que o foco deste ego, ele faz com que o cérebro limitado do ser vivente, por enquanto aqui no planeta, ele não consiga acessar muitas informações ao mesmo tempo. Isso faz com que a limitação de compreender diversos sistemas ao mesmo tempo, ela se torne uma realidade dura e propositalmente feita para que assim seja. Isso não quer dizer que o corpo não pode mudar. Ele pode. Mas ele não é simplesmente uma chave que se vira. Então hoje o corpo tem essa limitação de o quanto de informação ele consegue perceber ao mesmo tempo. Então se eu digo para você, perceba você por completo, a primeira pergunta que vem na cabeça, mesmo que inconsciente, sem torná-la uma frase, é aonde que devo primeiro compreender o meu corpo. Aí fala, não, é minha perna. Sim, mas e seus dedos do pé? E sua unha? Então, existe essa complexidade. Isso não faz com que aquilo que os sistemas estão criando de experiência não sejam gravados. Tudo está gravado. Então, tudo está gravado dentro desse campo. Esse campo consciencial, ele faz com que a consciência de Deus, a fonte, ela esteja ali cuidando dessas informações. A consciência de Deus, ela faz isso. Isso é o que achamos até agora. Ela não se movimenta, ela é consciente. A movimentação, ela se dá dentro dos sistemas, dentro dos universos criados. Então, o que aquilo se considera como um campo vazio entre um elétron e outro. Entende? Uhum. Aquilo que se considera vazio é essa força da criação, onde nesse campo se armazena o tudo. Então isso é muito teórico para vocês trabalharem dentro da cabeça de vocês. Mas facilita a visualização, assim como eu expliquei sobre a máquina no começo. Uhum. Que aí o elétron ele já está de alguma certa forma expressando uma parte desse todo, e nesse vazio está o todo, digamos, completo, integrado, sem preferir uma parte ou outra. E o elétron ele já como se ele preferisse alguma informação ali para ele se expressar, reunisse alguma concentração de informação. Vamos considerar que o elétron ele tem uma movimentação. E se ele tem uma movimentação, ele está vivo. Uhum. E se ele está vivo, é o que faz o universo existir. E ele só é possível de se movimentar porque existe esse campo em torno dele e delimita as ações de movimento ou posicionam as possibilidades de movimento. Porque senão ele se desconstituiria. Bom, para não entrar muito profundamente na parte técnica, onde eu quero chegar com isso? É que quanto mais vocês têm momentos de silêncio, olhando para si, buscando a compreensão do que é, do que está acontecendo, sendo consciente daquilo que vive,
melhor fica a sua condição de ouvir melhor aquele ponto, de ver melhor aquele ponto, de sentir no tato as coisas, de sentir o cheiro de algo que não está bom. E como o seu cérebro ele tem uma limitação, essa limitação ela faz o que com essa limitação no dia a dia da pessoa? Faz com que quanto mais você procure entender o que está acontecendo, menos você entende. E quanto mais em silêncio você fica perante a situação, a condição do que fazer ela emerge. Por que acontece isso? Porque quando você silencia, você está tirando a condição do cérebro, que é limitado, de buscar uma conclusão daquilo que precisa ser feito. E você simplesmente acessa a solução, porque ela está no todo, a solução. Você simplesmente silenciando e aperfeiçoando esse processo, você vai começar a perceber que a solução ela emerge. E você faz. Porque se emergir a solução e você pensar sobre ela, você vai estar atuando dentro do cérebro limitado para tentar entender o porquê que precisa ser feito aquilo. E você não vai conseguir entender. E você vai fazer o quê? Você não vai fazer. Então, o que precisa ser compreendido é que para pessoas que têm a condição de discernimento, e que estão no processo de compreensão do discernimento, do que precisa ser feito de bom para si, esse exercício prático, ele se torna muito prazeroso. Mesmo que em determinados momentos, a pessoa que não tem essa condição de entender o silêncio, de ficar em silêncio, pode perceber de uma forma diferente, como uma depressão, por exemplo. Então, o que diferencia a depressão desse momento de silêncio para se conectar e se mover para que seja feito algo? Primeiro que, quando ficamos em silêncio e respiramos fundo, com o foco de resolver algum problema, mesmo que não existam palavras, vai existir o corpo. O corpo, como um todo, ele está inserido também no campo. E esse campo, como um todo, ele vai saber dizer se aquilo está incomodando ou não. Então, quando vamos refletir, fazemos silêncio, respirando fundo, a primeira sensação que vem é aquilo que o corpo está aprovando ou não a ação. Se todas as pessoas fizessem isso, não existiria o mal dentro desse planeta. Porque, em essência, mesmo aqueles mais doentes, em essência, não fomos criados para fazer o mal. Mas somos sim facilmente sugestionados a fazer o mal. Por quê? Toda sugestão do mal, ele vem sem a reflexão do que se faz. Toda sugestão do mal,
ele vem sem a reflexão do que aquilo vai realmente causar na realidade dele e dos outros. E você está chamando o que de reflexão? A reflexão é esse momento quando estamos em silêncio, respiramos profundamente, o corpo ele diz, traduz aquela sensação e ele reflete o que está dentro de nós. Que aí você não está usando refletir como pensar, né? Não como pensar. Que aí pensar de novo ele já está colocando também alguma distorção do ego, enfim. Sim. O que pode achar que aquilo é uma vantagem, mesmo que fosse algo mal, digamos assim. Sim. Porque quando tivermos uma condição de desenvolvimento consciencial, onde podemos acrescentar esse outro ponto da reflexão, isso se torna mais rico. Mas é que o momento, por causa de todos os sistemas que estão todos inseridos, ele faz com que a sugestão de fazer o errado seja muito grande. É porque mesmo quando a pessoa pensa, ela acaba decidindo fazer o errado, porque o ego dela vai, de alguma forma, justificar aquilo como se aquilo fizesse sentido, fosse justificável. Então é um treino que, se não começa um dia a se movimentar nesse ponto, o que acontece? Nunca vai se movimentar. Isso já foi dito aqui há muitos anos atrás. Isso da respiração é dito há muito tempo aqui. Isso de ouvir aquilo que é dito interiormente, mas não com palavras, mas com sentimento, é dito há muito tempo aqui. Isso aqui nesse estudo, mas se você for pegar entre outros que já vêm e trazem essas palavras, é muito mais tempo ainda. Então veja que mesmo durante muito tempo, muitas vidas recebendo as informações, ainda é difícil. Então o que acontece? Quando ficamos assim parados, indo para o movimento automático, como se disperso da vida cotidiana, é porque partes de você está analisando o que está acontecendo no sistema e não está concordando. Então é um momento que o corpo, o que ele faz? Ele desliga. Compreende isso? É como se ele desligasse e criasse um silêncio. De falar, para um pouco. Pode até continuar fazendo o que você está fazendo. Mas pare um pouco para refletir. E já foi dito há bastante tempo também aqui que esse ano seria um ano difícil. Já foi dito que até abril do ano que vem vai ser momentos onde o sistema vai estar fazendo barulhinhos e vamos estar todo momento, o que é esse barulhinho? Deixa eu ver se eu aperto aqui, se eu não aperto. Deixa eu perguntar para quem fez o sistema. Entende? Fora isso, temos várias movimentações planetárias, várias movimentações astrológicas. Cada astro recebe uma forma de uma programação. Aí se diz, porque a comunidade dentro do sistema solar está preocupada com o mundo Terra. Por quê? Porque o planeta recebe uma programação. E os seres que estão aqui começam a querer mudar essa programação.
e mudam essa programação. Então, aquilo que faz com que outros seres venham experienciar dentro do sistema solar, começa a não dar certo mais. Porque se distorce. Então, o que se espera, por exemplo, de um trânsito da Terra com a Lua e o Sol, para quem está em Saturno, isso começa a não bater mais. Compreende isso do outro lado? Então, tudo é sistema. Então, temos os sistemas que são ligados ao Sol, sistemas que têm mais de um Sol. Esses sistemas solares estão conectados a outros sistemas maiores. E para cada uma delas, precisa criar essa sensibilidade de entender que existe uma limitação. Então, exemplo pela vida real que tem-se na matéria. Uma célula que tem dentro de um órgão específico, ela está ali apta a fazer funções específicas dentro daquele órgão. Não é? Se pedir para essa célula específica de um órgão fazer as vezes de um outro órgão, o que acontece? Não dá certo. Mas se você for pegar essas células desses dois órgãos diferentes, elas vieram da mesma célula. Não vieram? Ou para cada momento tiveram que colocar, vamos agora colocar célula do fígado. Aí coloca células do fígado, vem uma injeção no feto e coloca injeção de fígado. Injeção de pulmão, não é assim. Então existem códigos que fazem com que tudo isso aconteça. E a partir de uma célula única dentro dela ali, não é que dentro dela tem todos os códigos, é que ela pode ter todos os códigos dentro dela. Entende essa diferença? Que é o que você falou de vir a informação do todo, em silêncio. Sim. Por que quando uma mulher faz uma gestação e ela ingere coisas químicas que fazem com que o funcionamento do corpo seja diferente, por que isso afeta a formação do cérebro da criança, por exemplo, que está em desenvolvimento? Afeta, por exemplo, fisicamente a criança. Porque esse campo informacional que está em volta ali está comprometido em termos de ruído nessa informação. Se tirasse o silêncio da célula que ia captar do todo e aí colocasse uma informação alterada quimicamente. Sim. Que mudasse a informação que ela está usando para se desenvolver. Sim. Por isso que esses equipamentos que vocês têm, cada um tem uma função diferente. A função que tem desse Quantec, ele consegue identificar o que está em desarmonia e manda informação de harmonia, trabalhando por arquétipos simbológicos, símbolos. O outro equipamento que vocês têm, esse Potentizer, você tem como influenciar aquela célula. Então você diz, determinado ponto, eu quero inserir aquela informação. Então quero mudar aquela informação, aquele código. Porque aquele código já foi uma distorção, ele já foi uma mudança em relação ao que seria o silêncio. Sim, porque existem algumas situações onde o desarmônico ele está em harmonia com o todo daquele micro-universo. Então, quando você pega e você coloca essa função, ele pega e volta ao formato original. Ele se trabalha o campo, ele começa a enviar informação original como se o campo
estivesse mandando informação original para aquele ponto. Quando você tem, por exemplo, uma situação de desarmonia, algo já desarmonizou aquilo. Quando você tem a possibilidade de mandar uma informação de harmonia, aquilo não desarmoniza. Então, compreender todos os pontos que estão em desequilíbrio ou que podem se desequilibrar, existe uma forma de trabalhar o campo para que ele seja fortificado, ou para que ele volte à harmonia, ou para que ele volte ao código original dele. Mas aí também, como a gente está inserido nesses diversos sistemas, mesmo depois de mandar uma informação que reharmoniza, podem vir outras informações do sistema, do ego, da pessoa, que de novo desarmonizam. Sim, pode. Porque está sempre sujeito a novas informações. Sim. Seria a mesma coisa de você querer mergulhar, ficar 50 minutos embaixo d'água sem respirar. Se você tiver uma máscara, você consegue. Senão você morre. E tendo a máscara, você decide morrer a 50 minutos só porque você quer fazer desse jeito. Racionalmente é isso que acontece. Então, entendendo a atuação do campo informacional, desses campos, a gente consegue entender que todos esses sistemas, eles precisam dos campos para existir, tanto para a ação, como também para a regulação dessa ação, ou harmonização dessa ação, ou, como os trevosos fazem, de como manipular para o lado ruim, nocivo, essas movimentações. Lembra que movimentação é a vida, é a transformar o potencial em força, como se diz. Foi bom. Exato. Então, o que precisamos entender? Se temos ferramentas onde vemos que existe um trânsito acontecendo astrológico, que hoje foi mostrado para vocês, e assim é mostrado muitas coisas e a maioria vocês nem param para perceber. Como foi mostrado hoje para vocês verem, existe um trânsito muito importante acontecendo nesse mês. Muito importante. E esse trânsito, ele influencia em cada pessoa de uma forma diferente. Então não é para entrar em pânico, era simplesmente para olhar o que vai acontecer energeticamente, ver o que pode ser feito através do campo informacional. Porque o campo informacional pode ser simplesmente também eu meditar. Ou quando se faz aquelas frases dizendo assim, positivas, dizendo eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu tenho saúde. O que você está dizendo? Você está mandando uma informação forte do seu corpo físico que vibra numa intensidade e tem muita energia. Você está mandando essa informação para o seu campo. E o seu campo está fazendo o quê? Está se autorregulando. Por que dizem quando pare de ser negativo? Porque cada vez que você é negativo, você está calibrando o seu campo para esse lado negativo. Então, quando você fala, eu tenho uma doença, o campo que é informacional, a consciência está dentro de Deus, da fonte. Não é uma consciência de mover, é uma consciência de unir e propor o movimento. Entende a diferença do que é a nossa consciência? Entende isso? A nossa consciência já é o movimento. A nossa consciência já é o movimento, é de escolher se vai movimentar ou não, se vai ficar estático ou se vai movimentar. A consciência, para Deus, a fonte, ela propiciou toda a estrutura para que se acontecesse esse momento de consciência do indivíduo, porque ele está em tudo. Poderia se criar um outro nome para isso, mas só para ficar fácil de entender.
Então, sabendo que existe uma condição em um dos sistemas, vai e toma consciência desta condição. Tomando consciência dessa condição, haja conscientemente a favor disso. Porque se você agir negativamente, o seu campo informacional ele atuará de forma negativa. Por que que Jesus, quando veio, o mestre veio, ele dizia, isso já foi dito muitas vezes, quando ia curar uma pessoa, ele dizia, não sou eu que curo, quem curou foi você, vá que sua fé te curou. Por que a fé? A fé é acreditar que ele estava curado. Ele informou ali para o campo dele. Aquela força, junto com a força de Jesus de movimentar, transforma então a realidade. Por isso que se diz dentro dos textos, dessa parte que são boas dos textos, que diz, se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria a montanha. Porque essa força de manipular, e aí vamos dizer manipular mesmo esse campo informacional, ele faz com que o campo informacional ele seja a base do que diz que a célula tem que fazer, do que os sistemas têm que fazer. Então, quando você pega e você tem um sistema digestivo dentro do corpo, e que você diz para ele que ele não funciona direito, ele não vai funcionar direito. Se você diz, meu sistema funciona, o próprio sistema vai te informar aquilo que precisa ser feito. Você vai encontrar um médico que vai te trazer uma solução, você vai ouvir alguma coisa que você vai falar, pode ser isso que eu estou precisando. Você vai encontrar alguém que vai dizer uma coisa e que isso vai fazer sentido e que você vai investigar e você vai ver que isso é uma verdade e se aplica e ele funciona e volta então à normalidade. Então tudo são sistemas. Então isso se aplica a tudo. E quando a gente se fala de convergência temporal, é um tema bem delicado, porque dependendo do nível consciencial, o presente, o passado e o futuro não existem. Isso já foi dito aqui muitas vezes. Para quem está com a mente aqui, mente física aqui, é muito difícil de compreender isso. Mas se você pode silenciar e ouvir a sua rede, ouvir tudo aquilo que você é composto, tem seres, consciências, agrupamentos conscienciais que estão fora da linha do tempo que você vive aqui. Uhum. Então essa convergência, ela pode ser vista de várias formas. Para aquele que está na mente materialista aqui, não vai ver diferença nenhuma. A probabilidade desse ser muito materialista de não conseguir enxergar essa mudança é porque vai fazer com que ele vire mais materialista. Porque aquilo que ele está vivendo vai se intensificar. Para aquele que tem a consciência de que pode simplesmente silenciar e encontrar a resposta para tudo dentro de si, por mais que isso seja
difícil no começo, mas que é possível, para esses seres, eles não vão mais conviver com o presente, passado e futuro. Não é que ele vai poder viajar no tempo, mas é porque ele vai poder transitar nas experiências de uma forma mais fluida. Isso também não quer dizer que não vai ter problema, vai ter problema. Mas a solução de resolver esse problema, ela vai ser uma solução que não dói, tanto como doía antes. Porque lembra que estamos aqui para movimentar em qualquer lugar que for, de qualquer parte desse universo, dentro dessa densidade, a experiência, ela existe e os problemas existem. Não existe uma experiência dessa dimensão, adensada, que ela não seja baseada nos desafios, porque você se insere dentro de uma multiplicidade de sistemas. E digo mais, se você tivesse controle sobre todos eles, você criaria uma ilusão fora da realidade, e só por si já daria um problema. É igual aquela criança que quando tropeça numa coisa, dá vontade de chorar, mas ela lembra que a mãe falou assim, não chora. E ela segura o choro e fala, não vou chorar. Ali ela está se iludindo. Porque se ela quisesse chorar, ela chorava, bateu o pé, está doendo, pronto, terminou a dor, parou de chorar, extravasou aquilo e acabou. Mas não, ela cria uma ilusão até quando bate o pé em algum lugar. Então, dentro desse nível, ele é essa realidade. Não adianta dizer que, vou para outro planeta, que esse planeta ele vai ser um planeta melhor e eu não vou ter esses problemas. Vai, porque se você chegar num planeta onde não existem sistemas em desarmonia, se você chegar com essa posição, você será desarmonia. Então, todos esses processos são processos que só passa por isso quem está fazendo com que a sua consciência seja cada vez mais consciente, que seja menos dependente da sua mente, que você explique cada vez menos, mas que você sinta, que você faça e você tenha resultados, e esses resultados você não consiga explicar, você não consiga colocar em um papel e escrever. E quando você faz alguma coisa e aquilo não dá certo, é um aprendizado. Porque tudo que se faz na vida dá para fazer melhor. Tudo, tudo. Mesmo aquilo que você fez e deu certo, se você olhar daqui 1000 anos para aquilo que você fez, que você julgava certo, você vai ver e você vai falar assim, poderia ter feito diferente. Mas eu aprendi com isso. Mas se for olhar por esse ponto de reflexão, de dizer, daria para fazer diferente? Daria. Mas eu fiz o possível, tudo bem. Estou só fazendo uma análise, uma reflexão, para dizer que tudo que a gente imagina que faz certo, daria para fazer melhor. Então, por que se apegar se é certo ou se é errado? O que temos que nos apegar é, isso faz mal para alguém? Eu não faço. Isso faz mal para mim? Eu não faço. Não é essa a regra do livro do Uno? Tudo que faço tem que fazer bem para mim e tem que fazer bem para o outro. Se faz mal para mim, não faço. Se faz mal para o outro e faz bem para mim, não faço. Então tem que fazer se faz bem para você e se faz bem para o outro. Então essa é a regra básica.
Isso é bastante informação que é para compreender que mesmo sendo um assunto intangível, tem como traçar uma lógica dentro de tudo. Ainda tiver mais algo que possa explicar? Alguém quer perguntar? Quando você falou que tem os sistemas artificiais e os sistemas naturais. Que os artificiais, tá claro que né, seres conscienciais foram lá e, como a gente estava falando, colocaram informações, esses ruídos, nesse silêncio e tudo mais. E como que são manifestados esses sistemas que você se referiu como os naturais? Como que eles se apresentaram daquela forma? Como que você falou que na criação do universo já existem os ciclos que vão acontecer naturalmente, mas quem que criou esses ciclos lá na criação do universo que vão continuar acontecendo naturalmente, que você está chamando de sistemas naturais? No que se compreende é que a partir do momento que se criou esse universo, a partir de uma ideia de experienciação, o que é compreendido é que esse universo que estamos, ele é um universo que ele foi criado e inacabado. O propósito dele não é claramente conhecido. Todos que entraram aqui depois estão buscando criar um propósito que seja benéfico e não nocivo ao sistema maior. Que aí já seria uma criação artificial, uns sistemas artificiais, ainda que benéficos. Vamos entender fazendo uma comparação com uma coisa mais simples. Tem uma frase que é conhecida. E dentro de uma semente existe toda a floresta. Uhum. Por mais que você tenha na mão ela, essa semente, a maioria das pessoas não vai compreender que ali dentro existe uma floresta. Alguns vão dizer, isso é a semente de uma espécie.
Uma floresta tem muitas espécimes que diz, né? Ela desencadeia todo um ecossistema que vai gerar a diversidade. Ela é criadora de um sistema. Dentro dessa semente já existe um propósito. E esse propósito, ele é o mesmo propósito desse ser que criou esse universo. Porém, dentro dela não existe o final. Por isso que aqui existe uma limitação, principalmente dentro dessa densidade, de entender o que é o infinito. E quando se fala que tudo é cíclico, porque sistemas são cíclicos, tudo quando se fala como ciclo, ele consegue ser explicado, mas não consegue ser explicado no infinito. Porque aqui nesse universo, esse ser, ele não planejou isso. Tanto que se diz que ele caiu dentro da sua própria criação. Não sabemos se isso é uma condição para experienciar o novo, pois é uma nova forma de experienciar, do que ter universos com condições pré-estabelecidas, com regras racionais. Previsível, organizado. Porque a racionalidade, ela é previsível. Uhum. Porque a racionalidade não consegue explicar como que um filho xinga um pai. Mas a emoção em algum momento explica. Porque dentro do próprio ser, ele explica por que ele xingou o pai. Uhum. Então, estamos vivendo um momento no mundo que teve a possibilidade de surgir essa emoção. E com isso, dizer que aquilo que foi definido como pai, que é o criador desse universo, que não é a fonte criadora, Uhum. de alguém poder xingar e dizer não ao pai. Uhum. Que já que então ele não teve parâmetros racionais acabados e, digamos, harmoniosos, precisou da emoção para poder romper, então, já que a racionalidade não ia ter E já que ele uma não diz explicação. as regras, eu posso fazer o que eu quiser. Só que isso foi dito como uma rebeldia. Rebelião. E seres experimentando pela primeira vez essa condição de rebeldia, fez com que a possibilidade se tornasse a barbaridade e a barbárie como uma fonte de motivação. Ah, porque a sensação, nesse primeiro momento de poder se rebelar é como uma droga, né? Como se gerasse um vício, a pessoa quer aquela sensação, ela também gera uma euforia. Porque é uma sensação nova. É. É a mesma sensação quando se utiliza químicos, naturais ou não, Sim, é uma geração. para sair da realidade. Sim.
Se o ser consciencial ele tem condições de discernimento, ele não fará besteiras. Mas se ele não tem, ele fará mal ao outro e fará mal a si mesmo. É tomado pela sensação, né? Que gera de euforia, de êxtase, de adrenalina. Sabe? Então, isso é novo. Uhum. Então, o que se diz que na fonte, utilizando a visão pleidiana do livro de Urântia, aonde em torno da fonte que tudo é, se existiu mundos perfeitos, mundos perfeitos se diz racionais. Organizado. Por isso que nunca existiu a emoção nesses mundos. Porque se existissem, eles nunca seriam perfeitos. Uhum. Então hoje, algumas redes propõem que provável que isso seja uma forma dessa fonte mostrar que existem mais possibilidades. E que a racionalidade, como a perfeição, ela não é a única das possibilidades. Então, isso pode ser compreendido por aqueles que são racionais e acostumados com a racionalidade como sendo um ponto de ruptura da fonte. Como o outro lado do pêndulo, né? O outro lado da perfeição. Então, um assunto que, mesmo fora da linha do tempo, presente, passado e futuro, essa condição, ela vazou. E ainda as redes estão tentando compreender como fazer isso, se isso já é parte do processo de quem entrou nesse universo para auxiliar, ou se isso é simplesmente um processo evolutivo previsto. De uma instância mais ampla. De uma instância mais ampla que inseriu como um vírus, ou seja, um código dentro do campo informacional. Esse código dentro do campo informacional foi absorvido por seres conscienciais. Esses seres conscienciais de diversos tipos de camadas assumiram aquilo como uma possibilidade, sem perceber que estavam ali sendo, não vou dizer manipulado, mas é a palavra que veio, não sendo direcionados por esse código desse vírus. Estou dizendo vírus porque o vírus ele carrega somente o código. Então, como se estivesse dentro do campo informacional esse código e se conectasse com esses seres conscienciais de diversas camadas. E a partir disso, então, pudesse ter essa mudança. Seres que são racionais, seres que não conseguem trazer para a parte emocional a condição de não faço mal para mim nem para o próximo, estão apavorados porque não compreendem isso. Então estamos vivendo também esse momento do lado deles. Mas aí, voltando à pergunta dos sistemas naturais. O que você está chamando de entendeu? sistemas naturais aqui para a gente, onde já está posto aqui a condição em que nós estamos? Aí, esses sistemas naturais, eles vêm desse momento da criação do universo, que você falou dos ciclos. Começamos essa conversa antes daqui. Para o entendimento mais fácil, simplificado,
essa divisão de sistemas naturais e sistemas artificiais é mais fácil de compreender inicialmente. Mas se você considerar que o sistema foi criado deste universo por um ser, e a base foi dada de criação como, vamos ilustrar de um jeito simples. Aquele que criou é o que tinha a mão, o corpo e um giz na mão. E a fonte deu o quadro para ele desenhar aquilo. Uhum. Sem aquele quadro, ele tem o giz na mão, mas ele não desenha nada. Não tem onde. E dentro desse quadro, quem delimita não é ele, o tamanho desse quadro. Mas ele acredita que aquilo que ele está criando é o que o giz está traçando. Uhum. Então, o que eu posso dizer que é artificial ou natural? Então, uma pergunta muito complexa. Por isso que eu perguntei, porque se for ver de algum ponto, também o natural é artificial. Mas isso já foi discutido isso à noite. Uhum. Porque, por enquanto, podemos ficar com esse entendimento. Porque aí a gente daqui, olhando daqui agora, está entendendo, o natural como os ciclos do planeta, do que a gente chama mesmo de natureza, da Terra, do sistema solar, porque a gente estava falando dos astros. Mas a gente falou também que a própria influência da Terra sobre os outros planetas, para quem está olhando do ponto de vista de lá, ela fica alterada em relação à expectativa desses ciclos naturais pela interferência aqui das consciências do ego que vão colocando ruídos e informações. Eu vou te dar um exemplo. Quando você teve a experiência, quando bebeu ayahuasca, e que você teve a sensação de dissolução do ser, Uhum. é uma sensação agradável? Como que o seu corpo físico estava recebendo aquilo? De estranhamento, o corpo não entende o que está acontecendo. Sim. Então tem coisas que, para chegar nesse entendimento, precisa ser feito alguns passos para não ser dolorido. Uhum. Para não ter a sensação de perda de chão. Exatamente essa palavra. Uhum. Então é como se assim, preciso ter o apego aqui ao meu gato. Ele é tudo para mim. É nessa relação que estamos dizendo. Uhum. Tem coisas que o ser vivente aqui nesse momento ainda não tem condições de... E não precisa ficar pensando nisso. Porque causa esse mesmo desconforto. Aqueles que negam fortemente a emoção, a irracionalidade, o intangível, é um medo imenso da dissolução do ego. Então são seres que vieram durante muito tempo cultivando o ego, cultivando a criação como sendo deles, um resultado deles consciente. E aí você tira o brinquedo da criança e diz, agora não é mais tempo de brinquedo. Você já cresceu, já tem 40 anos. E essa criança de 40 anos chora. E entra em crise, entra em depressão. E começa a falar mal daquele que tirou o brinquedo. Então tem muitos seres assim. É dito, mas não tem como se provar. Mas pensando
Existem conceitos científicos que auxiliam no processo de desenvolvimento, mas essa evolução tecnológica que existe, que pode se dizer que veio da ciência, logo se perceberá que não é desses cientistas que vieram isso. Não é um desenvolvimento daqui, genuíno. Uhum. São coisas muito complexas e Os envolvem cientistas são muitas os maiores camadas. canalizadores, mais do que nos centros. Sim, Eles canalizam mais do que os médiums. não só cientistas, mas economistas. Todas as áreas têm pessoas que são manipuladas mesmo para poderem criar aquilo. A hipótese, se você for pegar na história, todas as hipóteses, elas vêm a partir de uma observação, mas o que fez olhar para a hipótese foi algo que fez olhar aquilo. Sim. É aquilo que estava comentando no começo. Estamos aqui com um monte de informações sendo absorvidas pelo campo. O que faz a nossa mente olhar para um determinado Como ponto? que ela seleciona uma hipótese diante do todo? Então, existem muitas redes. Essas redes têm objetivos. São esses sistemas que estamos chamando de sistemas artificiais, para criar esses sistemas artificiais. Entende? Então, é complexo isso, mas também basta a gente se conectar internamente com a nossa rede, se conectar com o que somos, para entendermos também o que estamos fazendo aqui e poder disso fazer um bem viver. Uhum. Então é isso que tentando explicar de um jeito para não explicar a sua pergunta. E sobre o que você falou da experiência da dissolução, é possível ver as diferenças de percepção das camadas. Como você falou, para o corpo físico é uma sensação muito estranha, mas dava para sentir que para outras instâncias não, era uma situação Sim, familiar. mas agora você é o corpo físico também. Sim. E quem olhava para fora do seu corpo via que a situação não era muito agradável. Que estava vendo o corpo. Sim. Sim. Muito bom, grata. Já está no horário, se alguém tiver alguma pergunta ou reflexão, acho que pode anotar, né, para a próxima, para a gente não começar outra. Você quer fazer o fechamento? Alguém quer fazer? Não peça para um peixe subir uma árvore. Você pode falar quem está falando? Não. Não, né? Não. Eles já estavam conversando, né, comigo? Sim.